Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Temos aqui o encontro de duas mães. Isabel e Maria, grávidas, se encontram. Elas têm maridos, nós conhecemos os seus nomes. Um deles se chama Zacarias, é o marido de Isabel. Ele é sacerdote, mas ele está mudo, porque ele duvidou. Como castigo ficou mudo. Mas a sua esposa não duvidou e ela vai falar pelo Espírito Santo. Olha que curioso. E o José? O José está sempre na dele. O José é discreto. Aliás, como Maria também. É muito curioso que Maria venha a falar aqui. E ela fala muito aqui, ela canta aqui. Ela não é uma pessoa extrovertida. Aliás, além desta passagem que nós vamos ler aqui, que é o cântico de Maria, nós só temos outras duas falas de Maria. Duas falas muito rápidas. Maria sempre na dela. Muito discreta, mas tomada pelo Espírito Santo, ela fala. E Isabel vai falar também. Os homens estão presentes, eles serão testemunhas. Neste dia, são as mães que têm a palavra. Numa sociedade onde as mulheres não tinham voz, mas o Espírito habilita as mulheres a fala. E nós vamos atentar para esse encontro glorioso, esse encontro poderoso de duas mulheres grávidas. E quando Maria chega, acompanha aí comigo, eu vou contando um pouco da história enquanto você acompanha e confere nas escrituras. Chega Maria na casa de Zacarias e saúda Isabel. Sabe o que aconteceu nessa hora? João Batista, esta criança no ventre de sua mãe, discerniu pelo Espírito Santo que chegava ali o Filho de Deus. Já era profeta desde o ventre e discerniu que estava diante do Cristo. E ele estremeceu dentro do ventre de Isabel. Isabel foi ali, neste instante, cheia do Espírito Santo. Estando ela cheia do Espírito Santo, discerniu o motivo do filho dela, ainda no ventre, ter estremecido. Saltou o menino no ventre de alegria. É o que diz Isabel. Isabel vai profetizar em alto e bom som, com toda autoridade: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. A mais bendita, a mais agraciada dentre todos os seres humanos foi Maria. E por quê? Porque ela era bacana? Porque ela era mais generosa, mais bondosa que qualquer outra pessoa? Não. Foi através da maternidade que ela se tornou a mulher mais bendita da história humana. E não era uma maternidade qualquer. O Filho de Deus. Se o pecado entrou no mundo através de uma mulher, a salvação entrará no mundo através de uma mulher. Ela trará o Salvador à vida. A redenção da mulher se deu por meio da maternidade. Você sabe o que Isabel diz mais? Que grande honra para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Eu acho notável que Isabel não tivesse sentido ciúmes. A sua prima, mais jovem, recebeu uma graça maior. E como é que isso se dá nas famílias de um modo geral? Quando você tem um parente que recebeu uma graça maior. O que a gente costuma ver acontecer? Ciúmes, inveja, conflito. Não é maravilhoso que Isabel esteja aqui demonstrando uma tremenda alegria e se sentindo honrada? E ela está honrando a Maria. A mãe do rei veio me visitar. Que honra para mim. E que alegria ela tem, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Esse texto não vai contra o aborto? Como é que pode ter cristãos a favor do aborto? Quando é que começa a vida humana? Senão na concepção. E o que acontece nos dias de hoje? Uma mensagem que começa a querer dominar todo o contexto da humanidade, que diz que a mulher tem direito ao seu corpo e direito naquilo que ela carrega no seu ventre. Eu pergunto, tem o direito?
Ou não se trata de uma outra vida? Não se trata de um pedaço dela, se trata de uma outra vida, de um outro ser. E a gente precisa levar isso muito a sério. Uma outra coisa que eu observo bem nesse texto é o valor dado à mãe. Essa sociedade está cada vez mais desprestigiando o papel da mãe. Ser mãe é uma desvantagem, segundo os olhos de muitos. Ser mãe é um prejuízo para a carreira. Coloca-se a carreira em primeiro lugar. Perde-se a consciência do valor da família. Gente, como estão detonando a família, como estão detonando os valores e a maternidade. Há um desdém em relação a mulheres que cuidam de casa, que cuidam dos seus filhos. Eu não estou aqui falando contra uma mulher trabalhar, ter sua profissão. Eu estou falando o problema de desprestigiar a grande vocação das mulheres, que é a de ser mãe. Bem-aventurada que creu. Isabel não disse que Maria foi bem-aventurada porque ela foi boazinha, porque ela foi honesta, porque ela fez boas obras. Não, porque ela creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E agora vem o cântico de Maria. Quem fala agora é Maria. Esse cântico de Maria merece uma análise muito cuidadosa. E há referências aqui ao cântico de Miriam, ao cântico de Débora, ao cântico de Ana e aos salmos de Davi. Maria, neste cântico, revela conhecer as escrituras sagradas de cabo a rabo. Ela tem a palavra de Deus dentro de si. Espontaneamente ela cantará. Ela vai entoar um cântico próprio, que é uma combinação de todos esses cânticos tão preciosos do Antigo Testamento, porque ela tem a palavra de Deus dentro do seu coração. A vida que há na palavra de Deus. Gente, vale a pena uma análise acurada desta canção de Maria. A minha alma engrandece, magnifica ao Senhor. Ela engrandece ao Senhor. Maria nunca engrandeceu a si mesma. Mesmo nessa hora em que ela está sendo honrada, ela engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria reconhece que ela não é digna. Ela reconhece que ela é pecadora. Ela reconhece que ela precisa de um Salvador, que ela precisa do perdão dos pecados, que ela precisa do sangue de Jesus, seu Filho, derramado em seu favor. Meu Salvador, declara ela, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, para a pequenez da sua serva, para a miserabilidade da sua serva. Ele atentou. Meus irmãos, é como aconteceu com Ana. Ana estava numa situação miserável, ela estava sendo desprezada, ela não era ninguém aos olhos daquela sociedade, ela era motivo de chacota por parte de outras mulheres, por parte de muita gente, mas de repente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, atentou para a condição miserável, humilde, pobre e desprezada de Ana. Aqui está. Ele atentou para a humildade, para a pequenez de sua serva. Foi graça, irmão. Ele olhou, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Tem muita gente que acha que Maria está metida besta aqui. Agora não tem para ninguém, todo mundo vai me considerar bem-aventurado. Não é bem assim, a gente já viu. Ela disse, ele atentou para a miserabilidade, para a humildade, para a pequenez. Ela não é cheia de si, mas alguma coisa está aqui sendo revelada para mim e para você. Que ainda que nós sejamos pobres, necessitados, carentes, que a gente não possa barganhar com Deus na base dos nossos próprios méritos, que não temos como reivindicar qualquer espécie de bênção da parte de Deus, porque o que nós reconhecemos que merecemos é a punição, é a condenação, porque somos pecadores. De repente,
O Senhor atenta para nós, o Senhor manda Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, e alguma coisa grande começa a acontecer em nós que somos pequenos, em nós que não somos nada, em nós que somos insignificantes em relação ao nosso Deus. Há uma grandeza acontecendo. Essa mulher que é pequena, essa mulher que não é nada, de repente o Senhor atenta para ela, e o Senhor se manifesta a ela, e ela vai ter uma grandeza agora dentro de si. E o mais maravilhoso é que não para em Maria esse ato de nascer o Senhor dentro de Maria, se estende agora, porque nós podemos nascer de novo. Deus pode nascer dentro da gente, a gente que não é nada, de repente recebe o Espírito Santo, assim como Isabel recebeu o Espírito Santo, assim como Maria foi cheia de graça, essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas, mulheres, crianças, a toda gente, é uma graça. Nós que não somos nada, somos alcançados por essa graça, e agora temos Deus dentro de nós, temos uma luz que expulsa as trevas, temos um caminho, Ele nos ama, Ele nos alcança, Ele nos redime, e alguma coisa magnífica passa a acontecer dentro de cada um de nós. Maria tornou-se instrumento de salvação, trouxe ao mundo o Salvador, experimentou o Salvador dentro de si. Paulo diz assim: não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ele vive em mim, somos templos do Espírito Santo. Quem? Eu? Como assim? Sou pecador, sou miserável, pobre, cego e nu, mas o Senhor cuida de mim, e a grandeza passa a se dar na vida do crente, do que confia em Deus, do que segue os passos de Isabel, de Maria, de quem crê e recebe e acolhe o Salvador. Ele veio nascer dentro de cada um de nós também. E nós passamos a ser instrumentos de salvação. Sabia que quando o Senhor nasce na sua vida, não é benefício única e tão somente para você, você passa a ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Ele quer nascer em você porque Ele quer transformar o seu lar, alcançar seus parentes, alcançar seus amigos, amigas, alcançar a sociedade através de você. Você se torna um instrumento do Salvador. O Salvador em você, mudando a história da tua vida e mudando o curso daqueles que estão ao seu redor. Põe a gente já em missão. 3 partes aqui. A primeira parte, uma exaltação de Maria à misericórdia, agora a exaltação de Maria à onipotência, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu, e ela coloca os verbos no passado. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo. E aqui ela já entra no 54 e no 55 para falar sobre a fidelidade. Ela exalta a fidelidade. Primeiro a misericórdia, depois a onipotência, e agora a fidelidade, porque Ele está agindo conforme Ele havia prometido a Abraão. O Senhor é fiel. E aí a gente vê esses verbos no passado, de coisas que são proféticas, de coisas que estão ainda por acontecer, mas Maria já declara como feito. Você que é crente, você que é cristão, uma pessoa cristã, você não olha o presente sobre a perspectiva dos incidentes, dos desafios, dos problemas. Você já tem uma antecipação do futuro. Você já sabe que em Deus você é mais do que vencedor. Você sabe que essas coisas muitas vezes antagônicas, avessas, adversas, são transitórias e passageiras. Você sabe e confia naquele que é o alfa e o ômega. Você sabe como essa história termina. Você tem confiança de que Ele vencerá. Ele saiu para vencer e Ele vencerá. E o dia do mal, o mal tem os dias contados. E Satanás já está sentenciado. E Jesus já venceu.
e segue vencendo. É essa a confiança. Por isso que um crente, diante de toda adversidade, de toda luta, ele tem uma visão do futuro de Deus para a sua vida. Ele se torna assim inabalável. Eu sei, sabemos, diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada absolutamente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. E ela pode dizer: Deus exaltou os humildes. Ele está exaltando a Maria, Isabel, os pobres, os miseráveis. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios, dos poderosos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Senhor, porque foi assim do teu agrado. Paulo também declara algo semelhante quando diz que não são muitos os poderosos, os ricos, os sábios deste mundo a experimentar a salvação. Aí a gente começa a entender que a razão é porque, lembra da parábola do jovem rico? Não é a parábola, do episódio do jovem rico, que ele abandona Jesus, ele vira as costas para Cristo por apego às riquezas. Maria, no seu cântico, declara: ele despediu de mãos vazias os ricos. Não quer dizer que um rico não possa ter a salvação. Para ter a salvação tem que ser humilde. Não quer dizer que um sábio não possa ter a salvação. Um sábio precisa ser humilde, não arrogante, não presunçoso, não cheio de si, não com soberba. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. Maria era pobre de espírito, reconhecia sua pecaminosidade, reconhecia que não tinha mérito, não tinha como barganhar diante de Deus, está em pé diante do Altíssimo. E ela clamava por misericórdia e bendizia sua misericórdia. Estava enaltecendo a bondade e a misericórdia de Deus. Despediu vazios os ricos, exaltou os humildes. Pobre de espírito, coração aberto para receber. Não importa o quanto você tenha estudado, o quanto você saiba, o quanto você tenha amealhado, o quanto você seja poderoso, o quanto você seja famoso, o quanto você seja reconhecido. Aqui nós estamos diante de uma mulher, a mais agraciada de todas, que reconheceu que precisava de um Salvador, que foi humilde para obedecer e se render. Ela se rendeu. Cumpra-se na tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela se entregou ao propósito do Senhor. Ela creu e foi justificada. Ela creu e foi abençoada e foi agraciada. Tudo isso por fé e não por obras. Eu quero te dizer que você pode sair daqui hoje rico, ou você pode sair de mãos vazias. Você pode sair hoje cheio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou você pode sair vazio do Espírito Santo. Você pode ser agraciado hoje, ou você pode se fechar para a graça. Estas mulheres cheias de graça, cheias do teu Espírito Santo, que profetizam para nós hoje, que cantam, exaltam ao Senhor. Maria foi tocada pelo teu Espírito Santo, Isabel igualmente. O Senhor atentou para Maria. Ela ficou admirada. Ela bem sabia que era um nada nesse mundo, mas o Senhor atentou para ela. E eu sei que o Senhor continua vivo. E o Senhor, como esteve presente naquela ocasião histórica, o Senhor está presente nessa manhã aqui. E eu sei também que o Senhor atenta para cada um de nós. O Senhor atenta para a tua vida. Pode ser que você não conheça o Senhor, mas Ele te conhece.
Pode ser que você até aqui tenha sido rebelde, não esteja nem aí para Ele, mas Ele vem te alcançar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele atentou para você. Saiba que você não está aqui por acaso. Ele atentou para você. Ele olhou para você. Ele te atraiu. Ele tem uma bênção para a tua vida, para mudar o curso da sua história. Ele não foi e não é bom único então somente com uns e não com outros. A graça se manifestou salvador a todos, indistintamente. Jesus veio para ser o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é vivo e dê lugar agora ao Espírito Santo. O Espírito que trabalha em você, que tenta te convencer agora do pecado, da sua condição de pecador. Tenta te convencer agora da sua necessidade de perdão e tenta convencer você de que a resposta é Jesus. Renda-se ao Senhor. Senhor, na tua santa presença nos encontramos. Queremos abrir nossos corações. Queremos ser sensíveis à tua voz. Não queremos endurecer o coração. Toda barreira, todo preconceito, todas as dúvidas. Que não sejamos como Zacarias, que duvidou e acabou ficando mudo. O Senhor quer dar voz. O Senhor quer nos tornar porta-vozes desta mensagem, desta vida, desta bênção. Obrigado porque Zacarias também pôde se arrepender e a voz voltou para ele também. Oh Senhor bendito. As mulheres que ao longo da sua vida não tiveram o privilégio de serem mães, ou por opção, ou por alguma outra razão. Falando ainda de Maria, a mãe de Jesus, ela perdeu seu filho. Ela estava ali aos pés da cruz e Jesus estava prestes a dar o último suspiro. Vocês conhecem essa passagem? Quando Jesus da cruz olha para sua mãe aos pés da cruz. Um dos momentos mais difíceis da vida de um ser humano é quando uma mãe vê morrer o seu filho. Ela estava perdendo o filho. Olha o cuidado de Jesus sofrendo na cruz. Ele olha para Maria, olha para João, o discípulo amado está ali também aos pés, o único discípulo que foi aos pés da cruz. Ele olha para Maria e diz: Maria, eis aí o teu filho. Não era um filho sanguíneo, é um filho da fé. As mães e as mulheres que não foram mães, podem experimentar. Talvez Jesus esteja dizendo para você: eis aí o teu filho. Talvez você possa ter muitos, e eu acharia ótimo que você pudesse discernir quantos filhos Deus está te dando. Quantos filhos Deus está te dando. Isso não é grandioso? Isso é maravilhoso. João, eis aí a tua mãe. É uma mãe espiritual, é uma mãe do aconchego, é um filho para uma mãe, é uma mãe para um filho. Espiritualmente falando, na vida, a gente pode exercer o papel de mãe, e tem pai exercendo o papel de mãe, né? Tem pai nessa vida. E a gente pode experimentar um pouquinho do que Maria experimentou, de gerar filhos espirituais e de gerar a vida. As mães não querem que seus filhos morram. Maria não queria perder o seu filho, mas o Senhor tem o controle de tudo, e de fato ela não estava perdendo, ela estava dando o seu filho para Ele ser o Salvador de todos nós aqui. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, conserve e guarde. Ele ponha os seus olhos, Ele atente para você como atentou para Maria, e você experimente aquela paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando a sua mente e seu coração em Cristo Jesus, agora e sempre. Glórias a Deus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo.